Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador de Estado. Nosso tema de hoje são os requisitos necessários para que se promova uma execução. Vamos falar mais especificamente hoje sobre os títulos executivos judiciais. Quais seriam então os requisitos necessários para se promover uma execução? Nós vamos verificar a necessidade da existência de um título executivo e também a ocorrência do inadimplemento. Ou seja, para que eu promova uma execução, eu terei que ter um documento hábil que a lei reconheça força executiva como título executivo e se constatar o descumprimento ou inadimplemento de uma obrigação. Ou seja, uma obrigação que não foi adimplida, não foi cumprida dentro do tempo e do lugar corretamente estabelecido. Então nós vamos constatar primeiro a ideia do inadimplemento e depois a questão do título executivo. Existem discussões doutrinárias sobre a natureza do título executivo. Se seria uma prova documental, defendida essa teoria por Canelucci, se seria um ato capaz de desencadear a sanção executiva, tese essa defendida por Liebman, e também uma posição conciliatória dessas duas doutrinas, dessas duas teses, defendida também por um jurista italiano, Sata, em que o título executivo seria não só um documento, mas também como um ato capaz de se iniciar a execução. Então nós vamos verificar que para que se promova a execução, dois requisitos são necessários, como eu já disse: a existência do título executivo e o inadimplemento. Com relação ao título executivo, o novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil 2015, estabelece uma diferença entre títulos executivos extrajudiciais e títulos executivos judiciais. Os títulos executivos judiciais estão previstos na regra do artigo 515, enquanto os títulos executivos extrajudiciais, nós vamos encontrar sua previsão legal no artigo 784, ou seja, lá no livro 2 da parte especial do novo Código. O artigo 515 está no livro 1 da parte especial, ou seja, quando o Código trata do chamado cumprimento de sentença. Então, nosso foco hoje é tratar desses títulos judiciais. Essa distinção entre título judicial e extrajudicial é importante para sabermos como é que se dará a execução. Sabemos que os títulos judiciais, a execução se dará através de uma técnica chamada de cumprimento de sentença. Ou seja, a execução se dará em continuidade, no mesmo processo, na expressão do professor Cândido Rangel Dinamarco, sine intervalo, ou seja, a execução se faz num único processo. A ideia do processo sincrético são módulos, fases segmentadas, mas um único processo. Então eu tenho um módulo de conhecimento, posso ter um módulo de liquidação e um módulo de cumprimento de sentença, que seria propriamente execução. Se eu sou credor e tenho um título executivo extrajudicial, como por exemplo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato de locação, aí então eu terei que iniciar um processo para promover a execução. E isso envolve necessariamente a elaboração de uma petição inicial e a citação do executado. Mas voltando aos títulos executivos judiciais, que é o nosso tema de hoje. Então, para a execução, para o cumprimento de sentença, bastará um simples requerimento e a intimação. Quais são os títulos executivos judiciais que nós temos no artigo 515? Então, no artigo 515, a primeira regra que nós vamos verificar, o primeiro inciso, é a decisão judicial que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar. Veja que o novo Código, seguindo já a reforma anteriormente ocorrida no CPC de 73, afastou aquela redação original do Código de 73, qual seja, a sentença condenatória cível. Então, nós passamos a ter essa definição nova, no artigo 515, inciso 1º, a decisão judicial que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de pagar, fazer, não fazer, entregar. Há uma discussão se essa mudança de redação também alcançaria as sentenças declaratórias, ou seja, uma sentença declaratória seria passível de execução. A jurisprudência tem caminhado para admitir, o professor Humberto Teodoro também, dentro da doutrina brasileira, entre tantos outros, reconhece a possibilidade de uma execução também da sentença declaratória. Sabemos que as sentenças declaratórias e
constitutivas são autossatisfativas, bastam por si só. Então, também temos vozes na doutrina que esse dispositivo está, na verdade, a consagrar apenas as sentenças condenatórias. O que importa a gente verificar é se não há nenhuma manobra por alguém, um advogado, para tentar escapar do prazo prescricional e ajuizar uma execução de uma sentença declaratória, mas já prescrito aquela ação condenatória, possivelmente condenatória. Esse é o cuidado que nós temos que ter na prática, na vida profissional, observar esse cuidado com relação à prescrição. Então, essa modalidade é a modalidade mais comum dos cumprimentos de sentença, a decisão judicial que reconheça a exigibilidade de uma obrigação, seja de pagar, entregar, fazer ou não fazer. O Código falou decisão, não usa mais a expressão sentença. Decisão vem no sentido amplo, no sentido de que poderá ser objeto de cumprimento de sentença o acórdão, normalmente substitui a sentença, poderá ser objeto também do cumprimento de sentença uma decisão interlocutória de mérito, como, por exemplo, um julgamento parcial do mérito. Depois nós vamos encontrar, na sequência do Código, no artigo 515, inciso 2, a decisão judicial que homologa a autocomposição feita judicialmente. Então, a decisão homologatória de uma autocomposição judicial. O Código até ampliou bastante, se a gente verificar esse 515, o artigo 515, vai verificar que permite, inclusive, a participação de pessoas estranhas ao processo, no momento do acordo, e matéria que não é objeto do processo. Ou seja, no sentido de dar maior eficácia e uma maior amplitude aos acordos celebrados judicialmente. Então, o acordo, a conciliação, a transação, homologada judicialmente, constitui título executivo para embasar a execução. Essa é a hipótese do inciso 2 do artigo 515. Depois nós vamos encontrar, na sequência do dispositivo 515, a figura da autocomposição extrajudicial homologada judicialmente. Seria a regra do artigo 515, inciso 3. Ou seja, as partes podem chegar a um acordo, esse acordo feito fora dos autos, daí a expressão extrajudicial, mas levar ao judiciário para que homologue. Essa homologação se dará através de um procedimento especial de jurisdição voluntária. Já foi o tempo em que alguns magistrados e alguns juízes recusavam homologar um acordo dessa natureza, um acordo extrajudicial, pois diziam, se há acordo, se as partes já se compuseram, não há lide, não há litígio e não há que levar isso ao judiciário. Uma visão equivocada que o novo Código corrige e deixa bem expresso essa possibilidade de uma homologação de um acordo celebrado extrajudicialmente. Depois nós temos, na sequência do artigo 515, inciso 4, a figura do formal e da certidão de partilha, um documento que é expedido ao final do inventário, ao final de um arrolamento, mas esse título executivo tem a característica de obrigar apenas os inventariantes e os herdeiros. Então eu tenho que verificar se no inventário ficou estipulado uma obrigação, pagar, entregar, fazer, não fazer, e esse título também é considerado aí um título executivo judicial. Seguindo o dispositivo 515, nós vamos verificar a possibilidade de uma execução judicial dos títulos de créditos e serventuários. Então, esses títulos que no Código anterior equivocadamente eram considerados como títulos executivos extrajudiciais, o novo Código procurou corrigir essa situação e passam a ser títulos executivos judiciais. Créditos serventuários, como perito, um tradutor, um intérprete, a pessoa que tenha desenvolvido uma atividade e essa atividade seja remunerada, pode constituir ali um título executivo judicial. Seguindo ainda o Código, nós vamos encontrar, além dos créditos serventuários, a questão da sentença penal condenatória. Nós vamos verificar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial. A pessoa que tenha sofrido uma lesão, vamos dizer, sofreu lá um acidente, isso foi objeto de um processo crime, lesão corporal, e ao final essa sentença penal condenatória também poderá embasar um cumprimento de sentença. Veja que nesse caso específico haverá necessidade de um novo processo, a elaboração por parte do advogado de uma petição inicial e o executado deverá ser citado, já que essa decisão vem do juízo criminal para o cível. Em alguns casos também haverá necessidade da liquidação prévia, já que a sentença penal condenatória, transitada em julgado, não será fixado o quanto devido, o quanto debeatur dessa indenização. Além da sentença penal condenatória, nós temos a sentença arbitral.
Sabemos que a arbitragem hoje ela tem um papel muito importante como um meio para a solução de conflitos, mais um meio, não é, um sistema de multiportas, chamados multiportas, um meio importante, relevante. Mas o legislador brasileiro, da Lei 9.307 de 96, não possibilitou ao árbitro promover a execução das suas decisões judiciais. Então, se eu tenho uma sentença arbitral que não foi observada e contém ali uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar, essa sentença arbitral valerá também como título executivo. Porque eu tenho que socorrer-me do Poder Judiciário, porque o legislador acredita que esses atos de agressão ao patrimônio do devedor deverá ser feito pelo Poder Judiciário e não eventualmente por um tribunal arbitral. Nesse caso, tal como a sentença penal condenatória, o profissional deverá elaborar uma petição inicial, instruí-la com a sentença arbitral e requerer a citação do executado. Temos ainda a hipótese das sentenças estrangeiras. As sentenças estrangeiras, devidamente homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, também constituem títulos executivos judiciais. Então, tem que passar por uma homologação do STJ, a sentença estrangeira, para que caracterize um título executivo judicial. Nesse caso específico, será competente a Justiça Federal para promover a execução, conforme estabelece a nossa Constituição Federal. Nesse caso, também o advogado profissional terá que elaborar uma petição inicial e requerer a citação do executado. O último inciso do artigo 515 trata da hipótese da decisão interlocutória após a concessão do exequatur pelo STJ, ou seja, tem uma decisão interlocutória estrangeira em que há previsão de uma obrigação também, pagar, fazer ou não fazer, mas que devidamente concedido o exequatur, quer dizer, o cumpra-se pelo STJ, também poderá ser objeto de um cumprimento de sentença. Sempre lembrando, né, como advém de um país estrangeiro, advém de uma justiça estrangeira, haverá necessidade de uma petição inicial e também da citação do executado. Os demais casos, nós sabemos que o cumprimento de sentença se faz, em especial na hipótese do inciso 1º, se faz através de um simples requerimento, onde então o advogado irá providenciar e postular a intimação do executado para aquele cumprimento de sentença, né, com todas as consequências daí advindas, multas, honorários advocatícios, já que não fez o cumprimento voluntário daquela decisão judicial. Bom, esses eram os aspectos que nós gostaríamos de tratar com vocês hoje. Vamos gravar um futuro vídeo, tratando também dos títulos executivos extrajudiciais. Gostaria de convidá-los a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, TGP Descomplicada, e também no canal da IT, no canal do YouTube, para que acompanhem, recebam os nossos avisos, as nossas notificações de novos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.